Olá, está no ar o nosso Conexão. Estamos com alguns problemas técnicos, Chapolin, mas o programa ao vivo é assim mesmo. Uma boa noite para você. Segunda-feira não, Chapolin, quinta-feira, né? Quinta-feira que passou rápido. É que ontem foi feriado aqui no estado de São Paulo, né? Feriado, uma semana triste, né, Luciana? E vamos que vamos. Pois é, Chapolin, como é que são os nossos internautas aí? Temos alguns recados especiais, né, para dar para os nossos jovens telespectadores aqui da TV Novo Tempo. Dia 19 de julho agora, começa uma programação muito especial aqui na TV Novo Tempo. Passando é a Semana Jovem, a partir do dia 19 até o dia 26, não é isso, Chapolin? Exatamente. Conta para quem está em casa, quem vai ser o orador dessa semana. Conto sim, Luciana. Olha só, a partir do dia 19, como a Luciana já falou, diretamente de Goiânia, vai ter uma Semana Jovem muito especial para vocês, com a participação do pastor Elmar Borges. A Semana, Luciana, vai falar sobre recados do céu. Então vai ser muito bacana. Fique conectado com a gente, começa às 10 da noite, das 10 até às 11, e vai ser super legal esses recados que são feitos para você e vêm diretamente do céu. E tem participação especial com o Jefferson Pilar e com a Deise Jacinto também. Então anota aí na sua agenda, a partir do dia 19 de julho, às 10 horas da noite, Semana Jovem aqui na TV Novo Tempo. E Chapolin, tem recado para os nossos telespectadores também? Tem presente, não é isso, Chapolin? Tem sim, Luciana, tem sim. Eu vou começar então com um presente e você vai apresentar a nossa parceira, beleza? Tá, ok, então. Passa para mim aqui. A você que acompanha o programa aqui, Conexão, todos os dias, todos os programas, a gente anuncia para vocês o nosso presente, é inteiramente gratuito, é só entrar em contato com a gente. Entre em contato nesse endereço que está aparecendo embaixo da sua tela. Você vai entrar nesse endereço, fazer o seu cadastro e você vai receber inteiramente gratuito na sua casa o nosso material aqui, o nosso guia de estudo. Pois é, e olha só, você que quer fazer a assinatura da revista Conexão, que é a nossa parceira, passa no site que está aparecendo aqui na sua tela agora, conexão20.com.br, e saiba como fazer a assinatura dessa revista que traz várias matérias aí do nosso universo jovem. A revista ela é trimestral, mas o portal que está aparecendo aqui, Conexão 20, ele é atualizado todos os dias com temas muito interessantes, voltados para a ciência, né, para a religião também e, claro, para todos os assuntos do nosso universo jovem. Então, passa lá e saiba aí das novidades da revista Conexão. Chapolin, eu vou apresentar os nossos músicos de hoje, então, Apresenta, né? Porque, assim, tem vários recados aqui sobre o tema, mas se eu ler, eu já vou adiantar um tema. Então, você vai apresenta os músicos e os convidados. Vou apresentar aqui o Joel, que apresenta, por favor, quem está no teclado, Joel, aqui com a gente hoje. É a Maricele. A Maricele, ó, o som chegou, ó. O som chegou. Daqui a pouquinho, o Joel vai cantar e a Maricele também vai tocar aqui no Conexão. E hoje... Vocês não ouviram, mas eles cantam muito bem, viu, Luciana? Eles cantam e tocam muito bem. Demais, demais. Agora é o seguinte, estamos em período de Copa, né? E nessa fase, assim, Chapolin, o pessoal se esquece um pouco do ano eleitoral, né? Outubro está chegando, vamos ter as eleições, mas aqui no Conexão nós estamos conectados com tudo que acontece no Brasil, com a Copa e com as questões políticas também, e vamos entender um pouco mais sobre um poder do nosso país, que é o poder parlamentar, não é isso? E quem está aqui hoje, o poder legislativo, e quem está aqui hoje para conversar comigo hoje sobre esse assunto é o cientista político Afonso. Tudo bem? Tudo bem, Luciana. Seja bem-vindo à Conexão. É um prazer muito grande. Eu quero, antes de mais nada, parabenizar a iniciativa de vocês, da TV Novo Tempo, de trazer essa temática num momento tão importante para que os jovens possam, né, ficar antenados, conectados com essa realidade de que impacta tanto na vida da gente, que são as eleições. Agora, será que nesse período assim, de Copa, futebol, o pessoal fica meio distraído mesmo? Dá uma distraída das eleições, da responsabilidade. Nós somos conhecidos como país do futebol e não é à toa, né? O povo brasileiro... Não sei mais se é, viu, Afonso? Eu acho que a gente está... Não, somos ainda. Apesar do desastre dessa semana,
Nós somos um país do futebol. O futebol ele faz parte da identidade cultural do nosso povo, né? O futebol é um esporte que afirmou muito o nosso país fora, né? Nós fomos, durante muito tempo, reconhecidos como os donos do melhor futebol, né? Para as pessoas mais velhas como eu, por exemplo, que viram a seleção de 70 jogar, a seleção de 82, os mais jovens não acompanharam, né? Eram seleções fantásticas, com muita técnica, com jogadas muito bonitas. E o futebol continua sendo uma paixão nacional, né? E ele, no momento em que acontece um evento como a Copa, a tendência é que as atenções fiquem muito voltadas para esse evento. Mas a Copa acaba domingo, né? E a nossa vida vai continuar, né? Nós precisamos continuar construindo esse país, e a participação política das pessoas e os jovens que daqui a pouco vão estar no poder, vão estar governando, vão estar administrando esse país, é fundamental que eles tenham um olhar crítico também, mas, acima de tudo, que participem politicamente, porque isso é muito importante. Muito importante. Eu quero saber do Joel. Joel, você curte política, assim? Você está sempre atento e tal às questões políticas do país? Eu não curto muito comentar sobre política, né? Mas eu estou sempre atualizado para me saber aí, né? Se votar ou não votar, o que fazer contra a política, né? Não sou muito contente com o sistema, né? Governamental, os políticos em si, né? Quer dizer, o sistema é bom, mas as pessoas, às vezes, muitas, né? Corruptos. A gente ouve falar muito e acaba que o país não desenvolve do jeito que deveria. E a Maricele? Maricele, tem um microfone aqui, sempre acha esse microfone do lado aqui, Joel, por favor, para saber da Maricele aqui, se ela se interessa por política, como que é? Eu acho que é importante todo jovem se interessar, até porque o futuro somos nós que votamos. Então, se a gente não está atento ao que é proposto, a quem está governando, o que ele está fazendo, fica complicado você reeleger uma pessoa que não está fazendo nada, né? A omissão, acho que é um dos piores erros, né, de nós, como pessoas que vivemos numa sociedade com uma cultura, com uma legislação, enfim. Se a gente não se integra, se a gente não se atualiza, se a gente não busca saber o que é bom para nós, o que é bom para os outros, né? Os nossos filhos vão para onde? Né? As nossas crianças vão viver em que mundo? Então é importante que a gente esteja atualizado, sim, em política. E como que você avalia, Afonso, essa nova geração? Ela se preocupa com a política? Ela está engajada com as questões políticas do país? Olha, eu acho que em grande medida está, né? Muitas vezes a gente fica com a impressão de que as pessoas estão alienadas, estão muito distantes, mas isso não é verdade, basta ver o que aconteceu em junho do ano passado no nosso país, né? As grandes mobilizações em diversas cidades pelo Brasil afora, uma participação muito grande dos jovens. Isso deixa claro que o jovem quer sim participar. Ele quer ser protagonista do futuro dele, né? E é fundamental que as instituições políticas abram espaço para que o jovem participe, né? Até porque, quando o Joel fala bem assim, olha, eu gosto, mas não gosto muito de discutir política, né? Não gosto muito da ação dos políticos, é verdade, isso é uma crítica que é geral, né? Agora, qual que é o problema? Quanto mais nós nos afastamos da política, mais o espaço fica livre para aquelas pessoas que fazem o mau uso da política. Exato. Né? Você ser político, né? O político ele tem que ser encarado como um servidor público. Ele é um servidor das pessoas. Ele não pode se servir do poder, né, para o seu benefício próprio, né? Agora, quando nós só votamos e depois não acompanhamos o que essas pessoas estão fazendo, não fiscalizamos, né, nós estamos entregando para uma pessoa lá que ele faça o que ele bem entender com o voto que nós demos a ele. Então, a participação política ela vai além do momento da eleição, lá onde que você vai até uma urna. Antigamente a gente falava em depositar o voto na urna, porque era uma cédula que você colocava dentro da urna. Hoje não, é digital, mas de qualquer jeito você continua votando nas pessoas e ao fazer isso você está passando uma procuração para essa pessoa. Né? Então é fundamental que eu, depois que eu acabe de votar, eu sempre saiba em quem que eu votei e que eu procure me informar o que essa pessoa está fazendo, para saber se ela vai ser merecedora ou não, de novo, do meu voto. Agora, professor, é importante para que o jovem compreenda o contexto político do seu país, entender também os três poderes do país. E hoje vamos falar sobre o poder legislativo, né? Explica para quem está em casa como surgiu o poder legislativo no Brasil. Então, só eu vou até um pouquinho antes, bem rapidamente, para a gente ter uma ideia muito clara.
Os três poderes, essa divisão tripartite dos poderes, ela tem sua origem na metade do século XVIII, né? Tem um filósofo importante chamado Montesquieu, que vai desenvolver a teoria da separação dos poderes. Por quê? Porque até então, na Europa, você tinha os chamados estados absolutistas. Em via de regra, você tinha um monarca, um rei, e ele fazia tudo. Ele criava as leis, ele aplicava as leis, ele governava, ele julgava, ele condenava. Era um poder concentrado. Concentrado numa pessoa só. Centralizado. Né? Na segunda metade do século XVIII, acontecem muitas revoluções pela Europa. A mais importante delas é a Revolução Francesa, né? Que nos joga nessa perspectiva do Estado moderno e da democracia. E a democracia, ela cria os três poderes, então, executivo, legislativo, judiciário, que são poderes interdependentes, mas, ao mesmo tempo, independentes entre si, ou seja, nenhum está sobreposto aos outros. Tá? Feito esse adendo inicial, o poder legislativo é aquele poder, né, que é composto por uma série de representantes da população, que são as pessoas que nós elegemos, né? Vereador no âmbito municipal, deputado estadual no âmbito do Estado, deputado federal e senador no âmbito da nação, né? E essas pessoas têm como função criar as leis, por isso que é poder legislativo, né? Criar aquelas leis que vão regular nossa vida, que vão dizer aquilo que cada um pode ou não pode fazer, para que a gente possa viver em sociedade. E, além dessa função, que é muito importante, o Legislativo também tem como função fiscalizar o Executivo. Saber se o Executivo está fazendo as coisas direito, está usando bem os recursos públicos, né? Por isso que é importante, né? Nós vamos ter uma eleição agora que ela é presidencial para governador, para senador, deputado federal e deputado estadual. E, muitas vezes, a gente fica achando que só a eleição para presidente que é importante. Não é. No caso da eleição presidencial, obviamente ela é importante porque nós vamos eleger a pessoa que durante 4 anos vai comandar o país, mas é fundamental que a gente preste atenção também na composição desse Congresso. Quem são os deputados e quem são os senadores que vão merecer nossos votos? Porque a eles cabe fiscalizar aquilo que o Executivo se propõe a fazer, se faz ou não faz. Agora, professor, você falou aí que os vereadores fazem parte do Poder Legislativo, né? A nossa repórter Caroline Oliveira foi até a Câmara Municipal de Jacareí para conhecer como funciona uma assembleia. Olha só. Em anos de eleição, é sempre bom falar de política, não é mesmo? E hoje, para você entender um pouquinho mais sobre a democracia do nosso país, a gente vai conhecer uma Câmara Municipal e qual o trabalho que o vereador desempenha. O Poder Legislativo ele tem como função, primeiramente, fazer as leis do município e depois fazer a fiscalização dos atos do Poder Executivo. A função do vereador, primeiramente, é representar a população, por isso que ele é dividido em maior número, diferente do Executivo, que é um representante só. Ele tem como principal função votar as leis ou de autoria do próprio Legislativo ou enviadas pelo prefeito e também fiscalizar as obras e serviços prestados pela Prefeitura e suas secretarias. O vereador ele não tem o poder, pela Constituição Federal, de executar nenhum serviço. Então é importante que as pessoas saibam que o poder do vereador vai até a cobrança, a fiscalização, mas o prefeito ele pode ou não atender aquilo. Ele tem o poder centralizado em decidir quando e como é melhor ele fazer as obras e os serviços do município. O Poder Legislativo é o único dos 3 poderes que a sua reunião de trabalho ela é aberta a toda a população. Só que com a TV Câmara, hoje, as pessoas optam a assistir a sessão de Câmara em casa e também através das mídias sociais, onde a população assiste e traz suas percepções, críticas, elogios através das mídias sociais. Então, hoje, com a tecnologia, essas ferramentas têm possibilitado uma maior participação da população. A partir dos 18 anos, ele já pode se colocar como uma opção, né, como vereador a partir dos 18 anos. A Câmara tem um projeto que chama Câmara Jovem, que vai até as escolas. A partir desse ano,
é feita uma eleição, igual à eleição realmente na cidade, para que os representantes que se candidataram sejam eleitos e durante um ano acompanhem o mandato do vereador. Fora isso, a Câmara tem um projeto que chama Câmara de Portas Abertas, onde todas as escolas podem trazer seus alunos aqui e nós fazemos debates sobre política, sobre a função do Legislativo, do Executivo, do Judiciário. Então é uma proposta que a Câmara tem de estimular a participação dos jovens na vida pública. É lógico que isso depende realmente do interesse. Então eu deixo aqui o recado para as escolas que fomente esse debate, que tire essa mística negativa da participação do jovem na política. Pelo contrário, todas as mudanças que nós tivemos, inclusive o fim da ditadura, aconteceu porque os jovens se engajaram nessa luta. E não é porque nós estamos numa democracia agora que isso tem que ser esfriado. Na verdade, isso tem que ser aprimorado cada vez mais para que a ação dos governantes seja cada vez mais próximo do que a população quer. Isso só vai acontecer se a população estiver próxima. E o jovem sempre teve essa característica de iniciar esse tipo de aproximação. Muito bom, legal conhecer, viu, Luciano, como que funciona aí uma sessão da Câmara, né, que faz as leis aqui, principalmente na cidade de Jacareí. Tem alguns comentários aqui, Luciana. A Ionara Souza, ela fala o seguinte, uma pergunta, né, o que é o poder legislativo? O poder legislativo é representado pelos legisladores. Quem atua mais precisamente em câmaras de deputados ou vereadores tem como principal papel criar projetos de lei que visem melhorias para a população e fiscalizam o poder executivo. O Samuel, ele fala que o poder legislativo para ele é quem faz as leis, representa o povo e que elege somos nós, né? Como o Afonso falou. E a Regiane Nunes, ela fala o seguinte, sinceramente eu não sei. Então não se preocupe, viu, Regiane? No programa de hoje você vai conhecer um pouquinho mais o que é o poder legislativo. E em breve, Luciano, acho que é legal a gente, nessa iniciativa da produção aí, a gente abordar outros poderes também, né? Sim, deixar o jovem engajado, até porque esse ano tem eleição e a gente tem que ficar bem por dentro do que é a política, principalmente a política brasileira. Pois é, Chapolin. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem mais explicação aqui com o cientista político Afonso, que está com a gente. Tem mais música com o Joel e tem participação dos nossos internautas que estão querendo tirar dúvidas, viu, Chapolin? O Skype aí, tem Skype no próximo bloco e no terceiro também. Vamos para um rápido intervalo. Até já.